Olá a todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda nas nossas fontes. Hoje a gente tem na mesa um material que é, assim, consideravelmente denso. Com certeza. Bem denso. Denso, mas incrivelmente recompensador para quem tem interesse em ontologia e na estrutura fundamental da realidade. Nós vamos explorar detalhadamente o capítulo 3 da tese de doutorado do filósofo Otávio Maciel. A tese carrega o título de Arquimaterialidade da Complexidade. Um título de peso, diga-se de passagem. Ah, sem dúvida. E mais especificamente, a gente vai focar nossa atenção na intrincada seção 3 desse capítulo, que é intitulada Arché e Materialidade. O que a fonte propõe aqui não é apenas uma revisão bibliográfica acadêmica. A nossa missão, nessa análise de hoje, é tentar entender as engrenagens invisíveis do real. Exatamente. O maquinário por trás de tudo. Isso, estamos falando sobre como as coisas vêm a ser, sabe? Como os sistemas se estruturam no mundo físico e ideal. E por que o universo não é apenas uma sopa caótica e aleatória de eventos colidindo no escuro, sem nenhum tipo de direção. Certo, vamos desempacotar isso e, para ajudar a navegar por essa densidade conceitual, passo a palavra para quem vai nos guiar por essa estrutura. É uma satisfação gigante iniciar mais esta exploração. E essa ideia de desempacotar as engrenagens é muito pertinente. Se fôssemos, criar um pano de fundo visual para a discussão de hoje, seria adequado imaginar algo como a formação de sistemas meteorológicos complexos ou uma vasta rede neural pulsando com trilhões de conexões simultâneas. Uma imagem visual excelente. Que o objetivo aqui não é nos perdermos em um labirinto de jargões impenetráveis, mas sim extrair o ouro conceitual desse material. Esse núcleo de conhecimento é justamente o que permite observar o mundo pelas lentes do que a tese chama de realismo complexo. Realismo complexo. Isso. É uma mudança de paradigma rigorosa sobre como a materialidade e os princípios interagem para formar absolutamente tudo que existe ao nosso redor. Bom, então começando pelo princípio, literalmente. A seção 3 inicia desconstruindo uma palavra grega que quem estuda o básico de filosofia já ouviu bastante. Arché. A famosa arqué. Isso. Normalmente, em leituras mais introdutórias, o termo é traduzido quase automaticamente como o começo de tudo, né? A origem cronológica ou a matéria-prima de algo. Como aquela famosa ideia de Tales de Mileto de que a água seria a axé de todas as coisas. O que é uma visão um pouco limitante. Exato. No entanto, o texto nos direciona para um nível de complexidade muito maior, abandonando essa visão cronológica linear de que arqué é só o que vem antes no relógio. O que é fascinante aqui é como o texto utiliza o filósofo basco Xavier Zubiri para realizar essa desconstrução logo de partida. Zubiri é crucial nesta seção porque ele resgata uma divisão clássica, uma divisão tripartite da noção de arqué. Ele retira o conceito dessa armadilha mental do ponto de partida no tempo. Ele divide em 3 verbos, certo? Exatamente. 3 verbos gregos fundamentais. A primeira dimensão é o estin, que indica de onde algo é, a raiz de ser da coisa. A segunda é o gignetai, que aponta para de onde algo se torna, ou seja, o processo dinâmico de vir a ser. E a terceira dimensão é o gignosketai, que significa de onde algo é conhecido. E aqui tem uma sacada interessante do Maciel, né? A tese faz uma escolha metodológica muito clara. Ela foca quase que inteiramente nas 2 primeiras dimensões, o ser e o tornar-se. Sim, e há um contraponto ontológico vital nessa escolha de deixar a terceira dimensão, a do ser conhecido, em segundo plano. O texto argumenta que dar um peso excessivo a essa terceira parte seria cair numa armadilha intelectual muito específica. A fonte cita o autor Levi Bryant para justificar essa recusa. O argumento é que focar demais em como as coisas são conhecidas acaba arrastando a filosofia para aquele buraco negro da epistemologia moderna. O que é um problema enorme para o realismo. Totalmente. Porque essa vertente moderna muitas vezes assume, de forma até um tanto arrogante, que as coisas só ganham relevância ou até mesmo realidade se houver uma mente humana observando, medindo e entendendo esses fenômenos.
O realismo complexo quer exatamente escapar desse antropocentrismo. É uma recusa necessária para que o realismo se sustente em pé. A epistemologia moderna tem essa tendência de sequestrar a ontologia. Coloca-se o humano no centro do palco e o universo vira apenas um cenário passivo que reage a nós. E, além dessa crítica ontológica, a fonte também traz uma perspectiva política e linguística sobre a própria palavra arché. Nossa, isso chamou bastante atenção na leitura. A tese cita a visão de Ilan Ben-Suzan. Ele aponta como a palavra arché acabou ao longo dos séculos absorvendo um significado quase exclusivo de comando, de subordinação e hierarquia rígida. Basta ver as palavras derivadas: arconte, patriarcado, monarquia. Arquiteto. Criou-se uma imagem mental de que o universo funciona como uma grande corporação, com um princípio central atuando como um CEO, que dá ordens de cima para baixo. O chefe supremo da matéria. Isso. E a proposta do texto é realizar uma pesquisa que o autor chama de anarqueológica, uma brincadeira genial com as palavras. Uma pesquisa do que é desgovernado, assumindo que a realidade opera em redes distribuídas, não sob as ordens de um chefe central ditando o movimento de cada átomo. E essa transição da ideia de um comando central para uma multiplicidade distribuída é a ponte perfeita para a contribuição de Nikolai Hartmann. Se não existe um ditador cósmico estabelecendo regras isoladas, como os princípios conseguem estruturar a realidade? É aqui que Hartmann introduz uma regra que subverte a metafísica tradicional. E essa regra de Hartmann parece quase contraintuitiva no começo. Ele estipula que um princípio, se for considerado em si mesmo e totalmente isolado, não é absolutamente nada. Nada. Um fantasma. Exato. Não existe um princípio puro flutuando lá no vazio do espaço. Para que ele tenha qualquer eficácia, o princípio possui uma dependência vital do real. Ele precisa do que Hartmann chama de um concreto, um traço material, uma força física, uma entidade onde ele possa se ancorar. Sem concretude, o princípio não é real. Ele não tira férias no vazio. Eu gosto dessa analogia das férias no vazio. Avançando nessa dependência vital, o texto faz um movimento muito sólido. Ele conecta essa exigência de concretude do Hartmann com a filosofia grega, resgatando as discussões do Timeu e do Parmênides de Platão. O Platão que todo mundo acha que conhece da escola. Acadêmico de ensinar Platão através daquela caricatura do mundo das ideias, onde existiria um princípio único, perfeito, imutável, e o mundo material seria apenas uma cópia pálida e corrompida. Mas a tese resgata o conceito de simploque, não é? Isso mesmo. A simploque. A tradução mais direta seria uma comunidade de ideias ou um entrelaçamento de formas. Significa que os princípios não habitam ilhas isoladas. Eles coexistem, entram em atrito, formam uma malha plural. Para tentar visualizar isso fora do jargão, a gente pode usar uma analogia do dia a dia? Pensa numa receita de bolo perfeita. Ótimo exemplo. Não existe uma receita de bolo perfeita flutuando sozinha numa nuvem abstrata e fazendo o bolo aparecer do nada. A receita, que é o princípio, precisa interagir com a temperatura real do forno, a qualidade específica daquela farinha, o humor do padeiro. É essa grande comunidade de interações entre a ideia e a matéria que faz o bolo existir. Uma simploque culinária. A realidade não é dividida entre um reino ideal superior e uma matéria passiva. O ideal e o material são parceiros na estruturação contínua do mundo. Mas isso deixa uma lacuna teórica na mesa. Qual? Como, mecanicamente falando, um princípio atua dentro dessa comunidade para agrupar elementos e trazer algo à existência física. É neste ponto que a tese pede emprestado um conceito das ciências exatas, o atrator transfinito. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Mas confesso que rola um ceticismo inicial. Importar um termo da física e da matemática para o meio de um debate filosófico não corre o risco de ser só um jargão para soar mais chique? O ceticismo é mais do que válido, mas a importação do conceito é rigorosa. Quando a tese propõe tratar um princípio estruturante como um atrator transfinito, ela invoca a ideia de uma força geométrica que cria uma bacia de atração ao seu redor. Como uma força magnética. Quase isso. Ele atua puxando possibilidades para o seu centro de gravidade.
Ele articula a malha ideal com os processos reais, gerenciando o caos do ambiente. E a escolha da palavra transfinito e não infinito é cirúrgica. Porque infinito é sem limite nenhum. Exato. O infinito seria inesgotável em qualquer direção. Já o transfinito, na matemática, refere-se a conjuntos que são maiores que qualquer número finito, mas que ainda assim possuem propriedades e estruturas comparáveis. Um atrator transfinito lida com uma quantidade gigantesca de possibilidades materiais, mas impõe um recorte. Ele atrai, mas sem predeterminar cada mínimo detalhe de forma tirânica. Entendi. Ele guia, atrai as peças, mas não engessa o processo. E é justamente isso que nos leva ao conceito de concrescência. É esse processo onde os elementos soltos ganham corpo e se tornam algo sólido e real no mundo. A consolidação da coisa. Isso. E quando a concrescência acontece de forma bem-sucedida, essa nova entidade adquire o que o texto chama de diferença erga omnes. Basicamente, ela ganha uma unidade absoluta. Ela se torna ela mesma, diferente de todo o resto do universo. Perfeito. Para garantir que essa dinâmica não fique só do campo das metáforas abstratas, o autor formalizou essas operações. O texto apresenta 3 subteses exatas, enunciadas quase como axiomas matemáticos. É importante a gente destrinchar cada uma delas para entender como esses princípios operam na prática. Vamos analisar uma a uma, então. A primeira subtese diz o seguinte, e estou traduzindo do texto direto: um princípio é arqué de, pelo menos, um concreto. É a validação da regra de Hartmann. Exato. Traduzindo do jargão acadêmico para quem nos ouve, o princípio não tem vida mansa. Ele tem que ancorar em pelo menos uma coisa real para existir ativamente. Se ele não coordena nenhuma matéria, ele não é um princípio operante. Não existe atividade principiante sem algo que seja principiado. A segunda subtese vai um passo além. O texto usa uma notação específica referindo-se a um princípio arche qualquer. Vou simplificar a leitura. A regra diz que esse princípio arche tem a sua zona de validade determinada pelo que ele consegue transfinitamente atrair em virtude da sua influência coordenativa, seletiva e dispositiva na concrescência. É um bocado de palavras densas. Sim, mas a lógica é elegante. O poder ou a jurisdição de um princípio só vai até onde a atração magnética dele consegue organizar as coisas. Se voltarmos à analogia de um furacão, que é organizado por princípios termodinâmicos, O furacão só existe enquanto a água do mar estiver quente o suficiente para alimentar ele. perfeitamente. Se o furacão se move para a terra firme, os concretos materiais param de responder àquela atração. Ele perde a capacidade de coordenar a umidade e a pressão. A zona de validade do princípio acaba e o furacão morre. A influência só dura o quanto a atração se sustenta. Uma jurisdição bem pragmática. Isso nos leva à terceira subtese. O texto diz que conhecer o princípio arqué, na sua relação diferencial entre o ideal da simploquê e o processo real de concrescência, é conhecer informações essenciais e absolutórias sobre o que ocorre sob esse princípio e, mais importante, no que ele é assim, ou o seu sosign associado. Sosign é uma palavra que precisamos pausar para explicar. Sim, vem do alemão, certo? Exato. Na ontologia clássica, costuma-se opor o Sosign ao Dasein. O Dasein é o simples fato de que algo existe, a sua existência bruta. Já o Sosign é o como algo existe, o seu estado específico qualitativo. É diferente de essência. Muito diferente. Maciel evita a palavra essência porque ela remete a algo fixo, inato, uma alma congelada dentro das coisas. O Sozen é o estado natural e dinâmico resultante dessa luta contínua entre a atração do princípio e a resistência da matéria. Conhecer a fundo um sistema é entender o seu Sozen. O que tudo isso significa? A gente passou por Xavier Zubiri, fomos para os concretos do Hartmann, vimos as comunidades de ideias de Platão e mergulhamos nos atratores transfinitos e nessas 3 subteses para chegar no Sozen. Onde isso todo deságua? Toda essa arquitetura monumental culmina no conceito central do capítulo, a arquimaterialidade da complexidade. Trata-se de enxergar a realidade não como um grande todo, um bloco único onde nós somos meras engrenagens de um relógio perfeito,
O texto critica muito essa visão holística totalizante. A realidade é mais fragmentada e conectada ao mesmo tempo, não é? Exato. É uma continuidade produzida por incontáveis redes e sistemas autônomos, uma verdadeira comunidade de princípios. Se conectarmos isso com o quadro geral, atingimos um momento em que o texto invoca o filósofo John Nolte e sua defesa vigorosa do realismo científico. O argumento da ancestralidade. Isso, a ancestralidade argumenta que o mundo físico, as reações químicas, as órbitas estelares, tudo isso existe independentemente da mente humana. O universo já tinha sua complexidade arquematerial bilhões de anos antes de qualquer cérebro humano evoluir para pensar sobre isso. É um belo banho de água fria no ego humano. O texto chama isso de universalidade subsistente. A arché dos processos naturais tem uma precedência dispositiva. Ela é o que é, e não se importa se tem um cientista olhando ou se a gente está ignorando completamente. O vulcão vai entrar em erupção seguindo seus princípios, com ou sem a nossa aprovação. O vulcão é totalmente indiferente a nós. E é essa constatação que força a tese a dividir a nossa capacidade de avaliação em dois tipos de juízos. O texto fala em juízos primo-absolutórios e juízos deutero-absolutórios. Essa parte final traz tudo para o nosso cotidiano de um jeito muito prático. O juízo primo-absolutório lida com o núcleo bruto da coisa, a articulação do princípio com seus concretos. É a dinâmica material e física inegável. E o deutero-absolutório? É o juízo derivado que nós fazemos por cima disso. E o autor traz exemplos formidáveis falando de tecnologia. Ele cita comunicar sobre a economia do jogo World of Warcraft, ou sobre bots de políticos operando no Twitter, ou o uso de aplicativos de relacionamento. Todos esses são juízos deutero-absolutórios. A gente debate as implicações morais, o significado social de um match no aplicativo, a inflação virtual do jogo, mas essas narrativas só conseguem existir deslizando por cima de uma infraestrutura primária implacável. Exatamente. Para o bot de campanha política tuitar, existe uma arquimaterialidade raiz. Servidores massivos consumindo gigawatts de eletricidade, resfriamento constante à água, cabos de fibra ótica cruzando a pressão bizarra do fundo do oceano, a mineração de lítio. O código binário sendo processado no silício físico. Sim, tudo isso possui sua própria arque, operando com seus atratores transfinitos que seguem leis de eletromagnetismo de forma autônoma e ancestral. E essa infraestrutura primo-absolutória não liga mínima para a polarização política do bot ou para quem levou um bolo no aplicativo de namoro. É uma assimetria tremenda. A grande ironia é que a nossa civilização moderna é consumida quase totalmente por debates deutero-absolutórios, a camada social, política e de significado. Enquanto isso, o subsolo ontológico da realidade, operada por princípios físicos e matemáticos não humanos, sustenta todo esse teatro sem pedir licença. É uma mudança de perspectiva gigante que esse capítulo proporciona. Ele tira o nosso olhar do umbigo humano e nos força a encarar a máquina pesada, autônoma e plural que faz o universo girar. Isso levanta uma questão importante para ficar martelando na nossa cabeça. Se cada objeto, desde a tela do celular que você está tocando até as correntes marítimas, é governado por sua própria comunidade de ideias, a sua simploxy e seus atratores transfinitos, que operam de forma cega e indiferente a nós. Até que ponto a nossa percepção diária de mundo simplesmente escolhe ignorar a rica e vasta sociedade de princípios não humanos que literalmente sustentam o nosso próprio peso no universo? Bem, pessoal, este foi um passeio e tanto. A densidade conceitual é, apesar de tudo, necessária para que Maciel possa concatenar seu raciocínio para as próximas sessões. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like para mais realismo complexo. Nos vemos em breve.